Você tá namorando já faz um tempo, juntou as escovas de dente e vem aquele frio na barriga. Será que a gente tá numa união estável? Saiba mais aqui e de graça. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. Meu nome é Michele Shen, eu sou advogada e esse é o nosso Advoguicia, hoje com pauta sobre união estável. Mas antes, rapidinho, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve aqui no canal, não te custa nada e vai estar me ajudando bastante. A união estável é uma situação de fato, ou seja, ela existe independentemente de documentação, mas há sim meios comprobatórios de você provar isso através de documentação. Pode ser lá uma pólice de seguro, questões testamentárias, pode ser ali uma conta corrente conjunta, pode ser uma casa que ambos registraram no seu próprio nome. A questão é, existe independentemente de prova, mas também há meios de prová-la. Mas claro que se esse casal tiver documento, especialmente um documento público, feito em cartório, facilita muito a vida desse casal que está em união estável. Isso é porque aí se presumem verdadeiros de pleno direito os fatos declarados nessa escritura. Contudo, essa escritura tem caráter meramente declaratório e não constitutivo. Ou seja, se a união existe, a união estável existe de fato, a escritura pública apenas estará confirmando isso, confirmando de que existe esse ato. E se não houver união estável, a escritura pública não servirá de nada, vai ser apenas uma declaração falsa que não tem condições de criar a união estável, já que ela só existe de fato. A união estável é um estado civil? Não, não é um estado civil. A união estável é uma situação de fato. Os estados civis são solteiro, divorciado, separado, desquitado e viúvo. A pessoa casada pode ter uma união estável? Sim, a pessoa casada pode ter uma união estável se estiver separada de fato. Ou seja, ela continua casada no papel, mas não tem mais convivência com aquele que ela está casada, com aquele que é seu cônjuge de direito. Ou seja, de fato, ela mora lá no apartamento dela, na casa dela, sozinha, não tem mais intenção de constituir família com aquela pessoa que ela está no papel. Eles estão ali negociando o divórcio, negociando a sua separação, estão em trâmite, né, ou estão se organizando para isso, mas nesse período ela já pode também ter um companheiro, ela pode ter uma união estável com um novo companheiro e nesse caso ela pode sim ter união estável mesmo estando casada formalmente, mesmo estando casada de direito. O que se proíbe são as relações simultâneas, né? Aquela pessoa não pode estar casada de fato e de direito e ao mesmo tempo ter uma relação estável. Para isso, o STJ entendeu que para declarar a união estável de uma pessoa já casada, obrigatoriamente é citado o cônjuge no processo. Qual é o tempo necessário para se configurar a união estável? Antigamente exigia-se o prazo de 5 anos, mas hoje não tem mais prazo. O critério dessa avaliação é subjetivo, ou seja, o que se analisa é se esse casal tem intenção de constituir família, eles têm intenção de morar juntos, ter filhos ou não, mas tem intenção de ser um casal, ou esse casal se apresenta de forma pública socialmente ou não, ou é um namoro, ou eles se apresentam como namorados, eles se apresentam como companheiros. Esses são os critérios avaliativos e que estejam de acordo com o artigo 1723 do Código Civil e que não haja nenhum impedimento lá no artigo 1521 também do Código Civil. Importante lembrar que apenas para fins previdenciários é que se exige aí um prazo de 2 anos para conseguir aí esses benefícios da Previdência. E se não tiver nenhum documento, como faz para os termos patrimoniais da união estável? Tudo que foi adquirido pelos dois a título oneroso, ou seja, que foi pago, foi comprado pelos dois, foi comprado uma casa, foi comprado um carro, os dois adquiriram isso no fruto da união, será dividido meio a meio. Presume-se que seja dos dois. Porém, os bens recebidos por um dos companheiros na forma particular, seja doação, herança, subrogação de bens particulares ou bens recebidos antes, ou seus bens particulares antes da união estável, não serão objeto de meação, permanecendo como bens particulares. Qual a importância de ter um documento de lavrar uma escritura pública declarando a união estável?
Apesar da união estável ser uma situação de fato, né? Você juntou lá suas escovas de dente, quando viu, já estava em união estável. Apesar de tudo isso, caso você tenha uma escritura pública, é importante que você declare ali qual regime de bens você quer adotar no caso de uma separação. Como vai ser a convivência desses companheiros que estão em união estável. E também é importante até para meios comprobatórios, ou seja, se esses companheiros não querem que seja aplicado o regime de comunhão parcial de bens no caso de uma separação, né? Eles podem declarar na escritura pública qual regime de bens eles pretendem adotar no caso da dissolução dessa união. A escritura pública é documento dotado de fé pública fazendo prova de pleno direito. É muito mais fácil você provar que está em união estável com o seu companheiro para fins previdenciários, para fins de concessão de benefício, para fins de concessão em comum de um seguro, inclusão de um dos companheiros no plano de saúde. É por isso que é importante esse ato declaratório, caso você esteja pensando em conviver numa união estável. É indispensável que os companheiros convivam sobre o mesmo teto para que seja declarada a união estável? Não, desde muito tempo foi editada a súmula 382, que declara que os companheiros não precisam conviver no mesmo teto. Podem conviver cada um ali na sua casa, mas desde que tenha os outros requisitos, como a intenção de constituir família, para aí sim caracterizar a união estável. E se um dos conviventes falecer? Quais serão as regras que incidirão nesse caso? Como há muitas questões polêmicas neste aspecto, é recomendável que você procure o seu advogado de confiança, um tabelionato, para você se informar e, se possível, fazer um testamento declarando o que você gostaria de deixar para esse companheiro no caso de um dos conviventes falecer. Assim a gente evita aí umas tretas familiares. A gente já acompanhou em repercussão nacional, como foi o caso do então apresentador Gugu Liberato, que está dando o que falar, a questão da situação de união estável que ele teve com a sua companheira, né? O advogado da Rosemiriam, então esposa do falecido Gugu Liberato, está tentando justamente provar a união estável do casal para então requerer que ela tenha direito à parte dos bens. O ideal seria que ele tivesse deixado a ela qual era a sua vontade, quais bens ele gostaria de deixar para ela, para não dar essa bagunça toda de família aí. Então, se você vive em união estável, é bom você se precaver e deixar discriminado em testamento quais bens você quer deixar e para quem. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com um amigo. Informação nunca é demais. É importante a gente compartilhar informações como essa do nosso dia a dia do direito. Siga as nossas redes sociais que estão aqui em cima para você receber mais conteúdos como este. Se você é advogado e quer ser um parceiro desse nosso projeto, entre em contato conosco. O nosso contato está aqui na descrição do vídeo e também aqui no cantinho da tela. Esse projeto é para te informar dos seus direitos e te aproximar da advocacia. Mas claro, cada caso é um caso e é por isso que é importante que você busque sempre o seu advogado de confiança. Até um próximo encontro. Beijo grande, te vejo aqui.